Vamos tratar de um tema que ganhou as redes sociais, todo o noticiário. A Procuradoria-Geral da República rejeitou investigar o ministro Gilmar Mendes após falas homofóbicas contra Romeu Zema. O decano foi acusado de acusação injuriosa por questionar se não seria ofensivo retratar bonecos do pré-candidato como homossexual. Na avaliação do órgão, Gilmar Mendes pediu desculpas publicamente pelo caso, então não há ilícito penal no caso. Então, para falarmos justamente sobre esse episódio e vários outros assuntos, recebemos agora, aqui em Os Pingos nos Is, presidenciável do novo pré-candidato Romeu Zema, que nos atende gentilmente. Governador, muito obrigado pela gentileza, grande abraço ao senhor, bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aí com vocês. Realmente, eu fiquei indignado com essa decisão, como se pedido de desculpas fosse suficiente para eliminar, claramente uma fala homofóbica, que se fosse de alguém da direita, com certeza levaria a um processo e possivelmente a uma condenação. Isso demonstra mais uma vez a falta de imparcialidade da Procuradoria-Geral da República, que tem tratado de maneira muito diversa diversos personagens da política de acordo com a sua atuação. Então, lamentável que estejamos tendo uma análise nessa linha. Agora, governador, o senhor não foi o primeiro a criticar o Supremo Tribunal Federal, né? Lembrando que o senhor fez algumas postagens criticando a atuação da corte e utilizando uma sátira, né? Bonecos que representam ministros da Suprema Corte. Agora, eu já vi outras figuras da política criticarem o Supremo. Por que a reação da corte na figura de um ministro foi tão desproporcional, governador? Eu, sinceramente, não saberia explicar. Eu, como governador de Minas, por 7 anos e meio, já assisti diversos enterros de bonecos meus, já fui caricaturado, já fizeram de inúmeras dezenas, centenas de charges com a minha figura, e eu considero isso normal num regime democrático. Eu continuei sendo a mesma pessoa, não me senti afetado. Agora me parece que a carapuça serviu para eles. Me parece que os ministros do Supremo estão temendo fantoches, já que o filminho que nós fizemos foi uma sátira utilizando fantoches. Mas é algo que nós temos de perguntar a eles, porque parece que causou um incômodo muito grande. Tanto é que um dos ministros ficou aí quase toda semana tentando revidar e me parece que não conseguiu esclarecer nada, além de estar agravando a situação. O brasileiro hoje, eu acho que 90% dos brasileiros estão indignados com essa farra dos intocáveis que está acontecendo em Brasília. Esses contratos entre ministros do Supremo Tribunal Federal e o maior criminoso da história do Brasil precisa ser esclarecido. Se fosse um cidadão comum, já seria gravíssimo. Agora nós estamos falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal utilizarem aviões desse criminoso, de fazerem contratos de 129 milhões um deles e de 30 milhões o outro, participação acionária no resort. Então é algo muito grave que precisa ser apurado. Agora eu tenho certeza, comigo lá isso vai acabar, não vai ter como isso continuar. Eu fui governador de Minas 7 anos e meio, sem escândalo e sem corrupção. Falo que o meu governo não rendeu notícias para jornalista. E esse Supremo está rendendo e vai render muito mais ainda à medida que essas apurações, delações avançarem. Romeu Zema, pré-candidato do Novo à presidência da República, conversando ao vivo aqui com a gente. Governador, peço licença, os nossos comentaristas farão perguntas ao senhor. Eu começo com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, você. Governador, boa noite. Governador, o senhor não só está fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal,
mas como pré-candidato vem apresentando propostas para mudar o Supremo, fazer o Supremo voltar a ser uma corte constitucional. Quais são essas principais mudanças que precisamos fazer para o STF voltar a ser uma corte constitucional, como diz a Constituição no seu artigo 102? Dávila, boa noite. Bom, Dávila, hoje o Supremo tem lá o advogado, o ex-advogado do Lula, o ex-advogado do PT, o ex-ministro do Lula, só está faltando ele colocar lá filho, sobrinho, neto, então precisamos alterar a forma de selecionarmos os novos ministros. Eu, como governador de Minas, indiquei diversos desembargadores para o Tribunal de Justiça e chegava uma lista tríplice para mim. Uma lista que a OAB tirava de 40 nomes, uma lista sextupla que era encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e depois uma lista tripla a mim. Então é preciso ter uma depuração e o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Justiça, a OAB e talvez outros entes possam estar participando de forma que o presidente não tenha tanta liberdade assim. Quanto maior a triagem, menor o equívoco, com toda certeza. E ainda tendo a sabatina do Senado. Mas nós também iríamos colocar uma idade mínima de 60 anos, seria o coroamento de uma carreira, estar no Supremo. Eu falo que é o equivalente a ser papa. Não se vê papa de 35 anos. Papa geralmente é alguém que teve uma trajetória longa. Vamos acabar com as decisões monocráticas, que são um absurdo. Um ministro isoladamente desfaz aquilo que 400 deputados votaram. Então, algo que não pode acontecer de forma alguma. E vamos também fazer com que o Supremo tenha processos de impeachment sem depender de um presidente do Senado estar ou não engavetando. Se a maioria dos senadores quer um processo de impeachment, esse processo seria levado adiante. Então, é necessário uma moralização da casa. O Supremo hoje se transformou no Supremo Balcão de Negócios do Brasil, uma instituição que já foi tão respeitada no passado, que era o bombeiro das crises, e hoje tem sido o incendiário de qualquer crise no Brasil, inclusive provocando essas crises. Agora a pergunta é do Roberto Mota. Governador, boa noite. Como o próximo presidente da República conseguirá governar se tudo no Brasil de hoje precisa ser aprovado pelos ministros da Suprema Corte e se as decisões desses ministros, segundo muitos juristas importantes, frequentemente ignoram a separação de poderes, a lei e até a própria Constituição? Mota, boa noite. Primeiro, eu estou muito confiante, Mota, numa boa renovação do Senado, e isso, com toda certeza, vai provocar mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal. Nós temos lá frutas podres que é impossível um Brasil permanecer com essas pessoas como ministros do Supremo. Estou muito confiante nessa próxima eleição de outubro, que vai ser uma eleição da indignação, talvez com mais mudanças do que os mais otimistas estão visualizando. E eu que estou sempre em contato com muitas pessoas, enxergo isso claramente, esse clamor por mudanças. E vejo também, Mota, que um presidente que chegue lá com credibilidade, com um passado que não tenha questionamentos, é um presidente que vai conseguir levar adiante mudanças, tanto no legislativo quanto no judiciário, que são necessárias ao Brasil. Precisamos de um presidente que chegue lá com esse capital moral, e capital moral hoje leva a capital político.
Em Minas Gerais, quando eu fui eleito e assumi o governo em 2019, muita gente não acreditava, mas à medida que o tempo avançou, todos viram um governo sem corrupção, um governo sem escândalo, um governo fazendo entregas apesar de todas as dificuldades, e os parlamentares querem sim ficar ao lado de um governo bem avaliado. E hoje esse governo que nós temos lá em Brasília fica barganhando, comprando votos. Eu quero um presidente que tenha apoio do Congresso pelo que ele faz, pelo que ele entrega, e não por essa compra de votos como tem acontecido. E é possível sim. Fácil não é, mas longe de ser impossível, e em Minas Gerais nós provamos que dá para fazer.